quanto tempo deve durar a implementação do S/4HANA? Eu trouxe esse tema aqui para o nosso bate-papo de hoje, que é um tema que ele está mudando muito a cultura, muito o padrão que existia antes ali do ECC para a realidade, para o mercado S/4HANA. Então, vamos lá. Eu sou o Fábio Desan, para quem não me conhece, sou o pai da Liz e marido da Paula, instrutor e especialista S/4HANA, considero também entusiasta S/4HANA, comecei essa minha jornada na nova ferramenta, no novo ERP da SAP lá em 2015 e sou idealizador da comunidade 2.0, uma comunidade de consultores que busca a atualização no S/4HANA. Então, o primeiro ponto aqui é a conta não fecha. Assim, Fábio, a conta não fecha. Se coloca no ponto de um cliente, no papel do cliente. O cliente ele compra um sistema e ele precisa que depois de um tempo, enfim, o mais rápido possível, essa conta feche e ele tenha benefícios, né? E no mercado, na tecnologia, a economia tão acelerada que nós estamos vivendo nos dias atuais, tempo mais do que nunca é dinheiro. Então, o que nós estamos vivendo é uma mudança de cultura no nosso mercado. Tá? Antes, existia somente um lado que ditava o caminho. Então, antes, o que o consultor e a consultoria falava era uma regra. Os clientes eles não estavam bem preparados. Cada dia mais o cliente está preparado. O cliente ele precisa que o ROI pague o custo do projeto. Então, em quanto tempo esse projeto vai dar um ROI? Então, se eu fizer um projeto longo, um projeto extenso, demorar para ter um go live, demorar para ter benefícios, maior vai ficar o meu ROI, maior vai ficar o retorno sobre o investimento que a empresa teve naquele projeto. E o projeto, se ele for muito extenso também, e ele não tiver uma boa estratégia de atualização, o que vai acontecer? Em ciclos de inovações mais curtos, de 3 em 3 meses, a SAP ela está liberando novidades no S/4HANA. Então, a evolução está muito constante. E se o projeto demorar muito, quando eu for dar um go live, se não tiver um bom planejamento estratégico, eu tendo a dar um go live com uma solução que já tem algo melhor, assim. Então, o cliente ele quer acompanhar isso também. Uma abordagem standard, eu vou falar um pouquinho mais disso no standard mais para frente. O standard ele possibilita isso, tá, de projetos mais curtos. Então, eu vou falar aqui um pouco a visão e os aspectos dessa questão dessa abordagem standard. E aqui é o cliente mais preparado. Então, não se surpreenda se você for para um projeto de S/4HANA e o key user e o cliente ele já for um profissional, ou ele foi consultor, ou ele tem muita experiência ali no SAP. Então, quando a gente chega num cliente hoje, o cliente ele já está munido de informações para iniciar uma discussão. Então, o projeto necessariamente ele não inicia do básico, do básico, do básico. Então, na sua maioria, é cada vez mais provável que a gente chegue num cliente e a gente discute ali a alto nível os processos de negócio e as soluções que ele tem. E existe um ponto que, assim, projetos mais curtos não são possíveis, mas a gente precisa olhar aqui para empresas de médio e pequeno porte. Então, o SAP ele foi concebido lá na indústria, em grandes empresas, e o mercado mudou. Hoje nós temos mais empresas sendo criadas mensalmente, e essas empresas também têm a possibilidade de implementar o S/4HANA, inclusive com uma precificação, com uma forma de contratação diferente. Então, não é somente sobre empresas colossais, empresas grandes. Não tem como você falar assim, eu vou pegar uma das bigs empresas e vou fazer um projeto curto lá. Não é sobre isso. Então, se você já participou de um projeto, uma grande empresa, em grandes clientes, não é necessariamente nesses grandes clientes que o tempo ele vai mudar. Pensa que tem novos players aí no mercado, novas empresas que utilizam SAP.
é que podem utilizar o SAP. Então aqui eu falo de novos clientes. Então o tempo, eu vou trazer até alguns exemplos aqui de tempos de implementação que antes não era factível. Então quando a gente falava de implementação de ECC, o padrão era falar 1 ano para implementar. Só que em 1 ano muitos dos clientes eles não conseguem, eles não podem esperar para ter resultado, começar a ter resultado com aquela atividade. Então, pense em empresas médio e pequeno porte. Tá? Se a gente falar de projetos mais curtos em grandes empresas, pode ser que isso não se aplique, tá bom? Ou pode ser que a gente precise também analisar outras variáveis. Então, a gente precisa enxergar outras empresas aqui e eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, aqui o consultor precisa estar preparado para essa nova realidade. Então, eu acredito que vai ser totalmente factível um consultor participar de 2 projetos de implementação ao longo do ano, um seguido do outro, e eu vou dar até um ponto de vista meu, que eu acredito que vai começar a acontecer e vai ser ali uma realidade. Vou falar um pouco de outro ponto mais para frente. Essa daqui é uma oportunidade, né? E, assim, o que acontece com esse projeto aqui? Esse projeto, ele tem a primeira onda ela vai rolar durante 1 ano, e já está definido, basicamente, pelo que eu vejo aqui nessa vaga, que esse projeto vai ter mais uma onda. Então ele fala aqui, ó, período de alocação, primeira onda, 1 ano, podendo prorrogar por mais 1 ano. Então o cliente, ele quer ali o resultado mais rápido possível. Tá? Então, como que eu consigo entregar valor para o meu cliente no processo de implementação, sem que, nesse caso, nesse cenário, ele tenha que esperar 2 anos? Então, o que eu posso fazer em 1 ano? Depois eu venho e complemento, faço uma outra estratégia. Então, projeto mais curto, ele está muito ligado a estratégias de implementação também. Bom, não necessariamente, vou implementar todos os módulos em um tempo muito pequeno. Não é somente esse ponto de vista. Então, o que nós, consultores funcionais, precisamos ali saber para se adaptar a isso, né? Pode ser que amanhã uma consultoria te ligue e fale, tem um projeto para implementar o S/4HANA em 3 meses, em 6 meses. Então, o que eu acho interessante aqui, eu vou até fazer um convite para vocês, né? Primeiro, conhecer profundamente as melhores práticas, tá bom? Os best practices, porque muitos projetos, eles estão com cláusulas em contrato e tem que seguir o best practices. A gente sabe que o best practice ele não atende, ele não faz milagre para todos os cenários do cliente, mas a primeira onda ela se baseia em best practices. Então, quando eu estou com essa informação, eu tenho esse parâmetro, eu tenho até mais um argumento para conversar com o usuário, conversar com o cliente e evitar possíveis desenvolvimentos nessa primeira onda, de certa forma. Eu acho legal aqui especialização em indústrias. Então, pensa nas indústrias que você já trabalhou também, faz uma lista. Então, pode ser que você é especialista em uma indústria, em um segmento. Isso vai te ajudar quando surgir projetos nesse segmento, porque você já vai trazer um know-how aí de mercado nessa experiência. E aqui, eu vou falar um pouquinho de aceleradores. Aceleradores, eu vejo que a gente tem 2 tipos. Eu vejo que o consultor, a consultoria, ela tem ali seus aceleradores, e não estou falando necessariamente de produtos. Não é assim, a consultoria tem o produto A ou tem o produto B. Aqui são aceleradores para otimizar a implementação propriamente dita. E o consultor, ele pode sim, com base no seu know-how, criar os seus aceleradores, como se fosse uma caixinha de ferramenta ali do consultor. Poxa, eu estou com um problema, sei lá, nesse cenário. Poxa, eu como consultor, se eu tiver um script, um acelerador que me ajude a verificar essa inconsistência ou até mesmo implementar um novo processo, eu vou conseguir resolver aquele processo mais rápido e eu vou ter uma empregabilidade maior no mercado. E o que já é uma realidade? Já é uma realidade isso, tá? Já está acontecendo nos projetos no mercado de S/4HANA. Então eu trouxe aqui até alguns exemplos que eu encontrei e vou compartilhar para vocês. Então assim, uma realidade. O meu primeiro projeto, ele foi um projeto de 4 meses. Então em 4 meses
nós recebemos a máquina, fizemos os processos e demos o Go Live. Nós nos baseamos muito no Best Practices e atendemos requisitos legais do cliente. Então, teve uma estratégia de implementação. Tá? A gente vai ver cada vez mais implementações faseadas e modular. Então, a estratégia, então os arquitetos, de certa forma, eles vão ter uma base muito, muito forte nas negociações e nas pré-vendas. Então, não é sobre implementar o S4HANA, é sobre como implementar o S4HANA no sentido estratégico. Então, pode ser que uma empresa fale, eu implementei o S4HANA em 3 meses, porém, nessa primeira fase eu implementei a parte de finanças. Não tem nenhum problema quanto a isso. Pelo contrário, a parte de finanças já está entregando valor para o cliente. Tá? Eu acredito muito que isso daqui vai ser um padrão, que é um consultor funcional, vamos falar do funcional aqui, entregar mais de um projeto. Então, o que acontece? Isso já é comum em outros projetos, em outros produtos da SAP, tá? Quando você fala em Ariba, em outros produtos, é muito comum um consultor de Ariba estar tocando 1, 2, 3 projetos. Então, eu acredito que daqui a um tempo vai ser normal um consultor funcional, vai ser comum ele entregar 2 projetos em paralelo. Então, eu não estou falando nem projetos sequenciados, estou falando de projetos paralelos. Claro que vai depender da estratégia do projeto A e da estratégia do projeto B e do porte também. Porém, eu acredito que isso vai ser muito comum no mercado SAP. Claro que vai exigir ali uma adaptação muito grande nossa do consultor. Por quê? Porque o mercado vai exigir isso. A concorrência, nós temos muitas consultorias, muitos clientes, muitos consultores e a tecnologia está em evolução. Então, com aceleradores para implementação de S4HANA, eu vejo isso muito factível. E está cada vez mais evidente, eu vou mostrar aqui para vocês, consultorias com aceleradores e pacotes de entrega já desenhado em casa. Aí, quando elas vão para um projeto, elas levam aquela solução e ganham, assim, horas e horas e horas de tempo de projeto. Então, ela fez um trabalho de casa. Alguns sinais que isso já começou. Então, eu estou aqui falando, e agora eu vou trazer algumas evidências para vocês, até do Brasil mesmo, para mostrar que esse cenário já é uma realidade. Então, vamos voltar aqui, ó. Pensar muito em novos clientes e pensar muito em novos segmentos de negócio. O SAP ele foi criado para a indústria e nós estamos vivendo, de um ponto de vista econômico, tecnológico, a era dos serviços. Então, diariamente, tem empresas de tecnologias voltadas para serviços que são criadas. Então, como adaptar o ECC para empresas de serviço? A gente sabe que os processos de serviços, quando a gente fala ali de compras e vendas, ele tem suas limitações no ECC. E no S4HANA, a SAP precisa entregar um produto para acompanhar a evolução tecnológica e a evolução econômica também, os novos segmentos de negócio e os novos clientes. Tá? Então aqui eu tenho até uma pergunta, deixo aqui para vocês. Quanto tempo que levaria para implementar o S4HANA na Ford? E quanto tempo que levaria para implementar o S4HANA na Uber? Então eu deixo essa pergunta aqui para vocês. E até o Henry Ford dizia lá, né? Você pode ter qualquer cor de carro desde que seja preto. Então, o mercado ele sofreu aí muitas mudanças. E o movimento já começou. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, aqui no LinkedIn da consultoria Evox, eles ganharam ali um prêmio da Azug. Eles fizeram um projeto de implementação de S4HANA em 3 meses. Então, assim, antes de falar se esse projeto se é possível ou não, saiba que tem uma estratégia por trás. Não é sobre implementar o S4HANA, a estratégia que foi utilizada nessa implementação. Aqui eu tenho pacotes de terceiros também. Aqui eu estou falando já de conversão, tá? A SAP fez um trabalho muito grande com parceiros. Então esse daqui, no caso, é um produto da Seidor, que é um produto para fazer a conversão do ECC para o S4HANA. Esse é um da Seidor, esse daqui é um da Cast,
E o que que todos eles têm em comum, sabe? Eles têm um preço fixo, um pacote fixo. Então, quando você entra lá no site da Cast, por exemplo, ou dessas outras empresas, existem pacotes para conversão. Então, o cliente hoje, se ele ligar lá para a Cast já tem um preço inicial de quanto vai custar para aquele projeto de conversão. O mesmo foi feito aqui pela Meta. A Meta tem aqui o Run to S4, que é um produto para fazer conversão, e ele tem aqui os pacotes, o Start, o Full e o Custom. Então são pacotes de aceleradores. Imagine se em todo e qualquer projeto de conversão, até mesmo de implementação, a gente precisasse começar exatamente do zero, do zero, do zero. Para quem já participou aqui de implementação, por exemplo, utilizar a empresa BR01 no S4HANA. Isso é começar do zero, sem tirar o proveito do Best Practices. Aqui, a MegaWork também tem um produto e tem ali os seus pacotes também, e todas são homologadas pela SAP, tá? São todas parceiras da SAP que trabalharam junto com a SAP na elaboração desses planos. Bom, ignorar esses sinais de mudança pode ser perigoso, tá? Porque essa mudança, ela vai exigir não só o conhecimento de novos customizing do consultor, não só as novas tabelas, vai exigir um posicionamento. Então eu vejo aqui muito que o consultor ele vai precisar ter um posicionamento estratégico junto à consultoria e junto ao cliente também para fazer essas entregas e acompanhar como se diz, essa evolução. Tá? Fique atento ao movimento do mercado e da tecnologia. Então, se a gente olhar somente assim, quais transações novas que tem no S4HANA, quais os programas novos, quais os aplicativos novos, e não entender um pouco a tecnologia e o que está vindo aí de inovação, a gente vai ficar limitado. A nossa visão ela não vai se estender ao todo. E a gente vai sempre ficar procurando por novas transações e novos aplicativos, sendo que tem toda uma onda, a onda já se formou, tem toda uma onda formada aí e ela está vindo e a gente precisa ficar atento nessa virada da onda. Então fique atento ao movimento do mercado e da tecnologia. E aqui eu deixo um ponto para vocês, tudo indica, tá bom, na minha opinião, tudo indica que seremos também consultores de tecnologia e não somente de RP. Fábio, o que você quer dizer com isso? Não seremos somente consultores de configuração, de fazer um programa Z, de processos. A gente vai ter um viés de tecnologia. Então, qual tecnologia que é padrão, que a SAP já disponibiliza, que eu posso sugerir para esse meu cliente? O meu cliente usa SCP, então se eu sou um consultor funcional e eu sei que meu cliente usa SCP, o meu desenho da solução ele vai sofrer alterações. E tem casos que já é realidade no Brasil de empresas que todo e qualquer desenvolvimento, mesmo no ECC, já tem que ser feito via SCP. Então, a questão da tecnologia, desse movimento do mercado, na minha opinião, ela pesa muito mais na nossa carreira, na nossa empregabilidade, do que simplesmente saber das novas tabelas, novas transações e novos aplicativos. São informações que a gente encontra em documentações da SAP. Agora, esse movimento do mercado, ele não é tão claro, ele não é tão óbvio. E cada um pode ter também visões diferentes e tudo bem, não há nada de errado aqui. Tá? E aqui tem uma informação, eu acredito que vocês já saibam, que pode te ajudar e está acessível na internet. Então, Fábio, como que eu acompanho essa evolução? Eu preciso correr, eu preciso deixar tudo que eu aprendi no ECC para trás e reaprender no S4HANA? Não necessariamente, tá? Uma recomendação que eu dou, e foi por onde eu comecei, tá? Foi pelos cursos da OpenSAP. Então, a SAP, por mais que ela tenha dificuldades ainda, ela está procurando promover ferramentas, recursos e caminhos
para que não só as consultorias, mas também os profissionais SAP se atualizem. E o OpenSAP, na minha visão, pelo que eu já usei do OpenSAP, é uma ótima iniciativa. Então lá acredito que deva ter já mais de 100 cursos. E se você entrar no site da SAP agora e você falar, poxa, qual curso que eu vou fazer? Qual curso que eu vou fazer? Tem um monte. Então, primeiro, tem muito da sua questão do projeto que você vai participar. Se você vai participar de um projeto de conversão do ECC para S/4HANA, tem lá como se diz, os cursos para esse foco. E eu vou deixar aqui uma recomendação, porque ele é um treinamento gratuito, inclusive, que preenche ali muitos aspectos desses aceleradores, desse movimento, que é esse daqui que fala de Model Company. Então, se você pegar uma visão bem interessante de Model Company, vai ampliar muito a sua visão, sua percepção do movimento existente ali no mercado S/4HANA. Então, eu recomendaria fazer aqui esse curso.